Eu tinha quase 14 anos quando me deparei com aquela criatura enorme me olhando de dentro do milharal. Era um par de olhos amarelos que insistiam em me acompanhar onde quer que eu fosse dentro daquele local. Mas para explicar melhor, eu vou contar uma história para vocês. Bem, eu me chamo Maxwell e sou natural de Palmas, no estado do Tocantins. E moro em um interior, perto da capital onde nasci, me criei e moro até hoje. Cresci ouvindo meu pai me contar histórias sobre coisas da mata, coisas de saci, boitatá e curupira. Além disso, ainda tem um tal de pé de garrafa que ele sempre contava. Ele dizia que na mata tinha um bicho enorme que cuidava das coisas da mata. E ele contava que ele aparecia nas noites para assustar os caçadores e punir as pessoas más. Eu sempre achei que isso fosse lorota, ou história para assustar as crianças, e essas coisas. Acontece que eu estava enganado, e tiraria a prova disso pessoalmente logo mais. Bem, o que vou contar eu não posso provar, e a única coisa que tenho é a minha palavra e os traumas dessa experiência. E fica para cada um acreditar no que estou contando ou não. Bem, e só eu sei o que passei e sei que é real. Então segue o relato. Eu tinha 14 anos quando avistei aquilo pela primeira vez. Os meus olhos não poderiam acreditar naquilo que eu estava vendo. Tudo aquilo foi tão absurdo que nem contar direito eu consegui rir por muitos anos. Bem, me lembro que era dia 10 de outubro de 1980. E naquele dia eu discuti muito com os meus pais. Pois naquela noite haveria as festividades de um vilarejo ali perto. Mas os meus pais insistiam que eu não deveria ir, pois eu era muito novo e não poderia ficar na festa, pois a mesma terminaria muito tarde. Eles brigavam de um lado e eu retrucava do outro, e assim foi todo dia até o cair da noite. E por volta de 6 da noite, os meus pais começaram a se arrumar para ir à festividade a qual eu não poderia ir. Enquanto eles se arrumavam, eu esquematizava a minha fuga escondido para ir à mesma festa. Mas para dar certo, eu precisava que eles saíssem cedo, para eu ter tempo de organizar tudo. Eu esperei que eles saíssem de casa para poder organizar o meu esquema. Fiquei quieto, olhando eles se arrumarem, até que o meu pai veio até mim e disse: "Olha, nós vamos sair, e você fica em casa, cuide das coisas e não me desobedeça. Pois se você se comportar, eu deixo você ir para o riacho amanhã." Eu apenas acenei com a cabeça e entrei para o meu quarto. Fingi estar chateado para que os meus pais não desconfiassem de nada. E quase 10 minutos depois dos meus pais saírem, eu comecei a me arrumar. E para não dar de encontro com os meus pais, eu decidi que iria por dentro do mato mesmo. E para não aparecer lá todo machucado ou sujo, eu levaria também uma mochila com as minhas roupas, para poder me trocar perto da festa. Coloquei tudo na mochila, me vesti com os gibãos de couro e entrei mata dentro em direção ao povoado. Era uma noite quente de verão e a mata estava toda em silêncio e não tinha muito barulho.
Caminhei quase 10 minutos mata dentro e já conseguia ouvir os sons de sanfona e tudo mais. E já estava ficando feliz, pois eu tinha acertado o caminho. Então eu decidi ir para um local um pouco afastado para poder me trocar. Era próximo à festa, a uns 10 ou 15 metros mais ou menos. Ali havia um cemitério abandonado, onde eram enterrados os antigos moradores locais. E por um péssimo instinto de escolha, eu escolhi lá para me trocar. Bem, eu já estava praticamente com outra roupa, quando vi um homem vir da direção da festa e passar correndo por mim. Ele parecia estar apressado ou com muito medo, eu não sei bem. Mas por muita curiosidade, eu decidi segui-lo para saber do que se tratava. Ele correu até a beira de um riacho que era a nascente de um rio que passava ali perto. Eu o olhava escondido numa moita ali perto, observando tudo. Aquele homem estava ofegante, como se estivesse corrido por quilômetros. Mas pelo que notei, ele vinha da festa bem ali próximo. E nós estávamos a mais ou menos uns 100 metros do cemitério que ficava ali perto. Então, ou ele estava passando mal, ou sei lá o que poderia ser aquilo. Bem, eu já ia chamar a atenção dele. Ia perguntar se precisava de ajuda ou algo do tipo. Mas uma voz, ou meu instinto, sei lá, começou a me dizer para eu ficar ali, quieto, e não me mover um músculo. Aquele homem começou a rasgar suas roupas e a gritar e urrar batendo no chão e nos peitos. Ele gritava palavras estranhas e a mata, que ora estava quieta, agora se agitava. Eu senti um calor enorme na região da nuca e da testa, e um medo enorme correu no meu corpo. Então eu senti que aquilo não era deste mundo. Vi levantar no escuro uma coisa enorme, com um corpo muito grande, como se fosse algo como um ser, cujo rosto era deformado, com apenas um olho enorme do centro da cabeça, e uma boca enorme que ficava na região do abdômen. E quando aquilo abriu aquela boca, dava para ver os órgãos internos. Eu queria correr, mas as minhas pernas não tinham força. Então comecei a chorar. Tenho certeza que o meu choro chamou a atenção daquela criatura, pois ele passou a farejar o ar à procura de algo. Bem, eu estava ali perto, encolhido em uma moita, só observando aquilo. E era uma questão de tempo até aquela criatura me achar. E com certeza ele iria me devorar. Então, na loucura, eu apanhei uma pedra que tinha ali próximo e taquei na cabeça do bicho. Aquela coisa deu um grito de dor. Então me levantei e comecei a correr em direção à festa, onde tinha o máximo de pessoas possível. Não parei para olhar para trás e nem nada. Apenas corri enquanto ouvi aquilo correr atrás de mim, urrando e berrando como uma espécie de cabrito ou porco. Não sei bem como explicar. Eu já sentia o bafo quente daquele troço quase me acompanhando. Bem, estava aos prantos. E ainda senti quando aquela coisa me deu um soco. Acho que tentou me alcançar com as mãos e acabou me derrubando ali já bem próximo da festa. Aquela criatura me agarrou e já estava me levando para aquela boca enorme que ficava em sua barriga. E foi quando eu gritei por ajuda.
como um milagre, um dos capatazes de uma fazenda que fazia xixi ali perto acabou me ouvindo e veio em meu socorro. O capataz era um bom rapaz que cuidava da segurança dos animais do maior fazendeiro da região. E justo naquela noite, ele estava de folga e decidiu ir para a festa. Só ouvi o som de disparos e as pessoas correndo. Aquela coisa me largou no chão e saiu correndo de volta para a mata. Bem, era uma correria só. As pessoas gritavam e os homens se aventuraram mata adentro, tentando achar o pé de garrafa. E o meu pai me bateu e me arrastava a estrada adentro, de volta para casa. Na manhã seguinte, eu fui acordado com uma surra das grandes por desobedecer o meu pai. E quando saímos para ordenhar as vacas e cuidar das coisas do campo, eu vi um homem estranho se aproximar da cerca e deixar ali dependurado uma mochila. Bem, eu fiquei com medo de ir buscar sozinho. Então contei para o meu pai sobre a minha mochila de roupas. O meu pai foi dentro de casa, buscou um revólver calibre 38 que ele tinha e em seguida foi comigo até a cerca para pegar a dita mochila. E quando chegamos na cerca, era de fato a mochila que pertencia a mim. Mas dentro dela não havia mais os meus pertences. E como morávamos meio distante das casas, ao redor não dava para saber quem havia deixado ela ali. Bem, o fato é que depois disso nunca mais ouvimos falar de pé de garrafa na região, e nenhum dos homens que o procuraram naquela noite o acharam. Meses depois, eu vim embora para a capital, para estudar. E só agora estou tendo coragem de contar o meu relato. Boa noite. O meu nome é Isabela. Eu tenho 30 anos e sou bióloga. E o relato que trago aconteceu há 5 anos. Na época, eu era recém-formada e participei de um projeto que visava, entre outras coisas, o estudo do comportamento de alguns animais, de hábitos noturnos, da floresta amazônica. Confesso que foi uma experiência maravilhosa e desafiadora, pois eu nunca havia viajado de barco, lancha, canoa, etc. E para ser franca, nem nadar eu sei. Mas o meu desejo de participar era maior do que qualquer coisa. E sempre tive muita curiosidade de conhecer a beleza e o esplendor da região norte do país. E aquela oportunidade foi um divisor de águas na minha formação. Bem, éramos 7 pesquisadores, 2 biólogos, um com mais experiência, no caso, o Everton, e a outra com muita motivação, neste caso sou eu, e 5 discentes, Alessandro, o Silas, Júlio, Patrick e Cristiane. Sendo que contávamos ainda com o apoio de 2 experientes guias amazonenses, de nome Ricardo e Riquelme. Esses
eram conhecidos como dois dos melhores guias para esse tipo de trabalho, pois eram nativos da região e acostumados a se embrenharem na mata. Conheciam vários lugares, sabiam utilizar os recursos da floresta e tinham amizades com algumas aldeias indígenas, além do costume de prestar serviço para universidades, faculdades, turistas, etc. Contudo, o que mais me chamava a atenção neles era a juventude e o fato de serem irmãos gêmeos idênticos. Sem mencionar, evidentemente, a beleza física. A ideia preconcebida de guias amazonenses eram de homens pertencentes à etnia indígena, ou até que vivessem em aldeias ou vilarejos próximos. No entanto, eles moravam num povoado afastado com a avó paterna. Herdaram a profissão do pai, já falecido, que costumava levá-los consigo em suas expedições como guia. E isso desde quando eles tinham 9 anos. Bem, me deparei com dois belos irmãos, loiros de olhos azuis, com aproximadamente 1,75 m de altura, corpo belíssimo, voz máscula e muito bonita, que de tão idênticas não se conseguia definir de quem pertencia a voz. Bem, eles estavam vestidos com roupa militar e com um jeito muito descontraído e atencioso, embora experientes e sempre atentos a tudo. Era algo surpreendente, que mexia com a estrutura de qualquer mulher, principalmente uma que de tanto dedicar tempo aos estudos, negligenciava as suas necessidades femininas. Lógico que procurei manter a postura profissional impecável. E também ficava imaginando que o que não faltava para aqueles guias eram aventuras amorosas, se é que me entendem. Todavia, não havia sido para aquele tipo de coisa que eu entrei no projeto, embora me questionasse até quando eu conseguiria resistir. Bem, procurei focar no trabalho e evitar pensar muito. E algo que não posso deixar de mencionar é que só conseguimos distinguir os nossos guias quando eles estavam vestidos com camisas que tinham seus nomes escritos. E para não tentar pensar neles com maldades, eu procurava encontrar um defeito físico em seus corpos, o que não encontrava. E como se não bastasse, o fato de serem prestativos e simples só me deixava mais enlouquecida por eles. Cristiane e eu, querendo ou não, trocávamos olhares e sorrisos de cumplicidade, e chegando a suspirar sempre que eles estavam desatentos, ou auxiliando os garotos do grupo. Aqueles dois irmãos parecia ter uma atração magnética. O pior, que parecia não ter noção da própria beleza. Eu vigiava o meu olhar o tempo todo, para não cair na tentação de me deliciar olhando para os corpos deles e ser surpreendido por eles ou pelos nossos colegas de estudo. Sem mencionar que trilhas pela floresta proporcionava contatos físicos. Uma vez que nós deparamos com vários cenários e situações. Bem, eu chegava a me arrepiar só em ser tocada por um deles. Que fosse para passarmos por algum lugar perigoso. Ou talvez ocorresse um simples esbarrão. Confesso que invejava os homens da equipe que interagiam com eles, indiferentes à atração que exerciam no público feminino. O pior era que o jeito simples, solícito e bem-humorado deles
só pioravam os instintos naturais femininos. E sempre que um deles dizia: "Posso ajudar em alguma coisa?", a minha vontade era de dizer: "Sim, pode. Arrasta-me para um canto qualquer e mata o meu desejo." Neste momento, eu suplicava a Deus que me desse decência e segurasse o meu facho. Até mesmo porque eu precisava defender a minha reputação e quebrar o conceito de mulher ser fácil e propícia a cair no desfrute, caso trabalhasse com homens em lugares isolados. Bem, mesmo com essa situação desvantajosa, eu conseguia focar e fazer tudo o que precisávamos para garantir uma boa pesquisa. Um trabalho crucial foi a instalação de câmeras fotográficas automáticas e até de vídeos em várias áreas da floresta para a visualização dos animais. Lógico que procuramos acompanhar tudo em um abrigo bem afastado. Bem, foi em nossa embarcação, para encurtar a conversa. Sim, conseguimos observar o que pretendíamos. E até fomos surpreendidos com coisas realmente inesperadas e fascinantes. E para não atrapalhar a pesquisa, nos mantínhamos afastados das áreas a serem estudadas. E só passávamos por lá para fazer a manutenção nas câmeras. E isso apenas durante o dia, e nem todos os dias. Bem, tomávamos o cuidado de deixar o nosso cheiro o mais neutro possível no ambiente. Isso para não afugentar os animais. E foram 3 intensas semanas de pesquisa, nas quais ficamos sob a orientação dos nossos guias. E devido a isso, conhecemos lugares, animais e paisagens memoráveis. Mesmo estando a trabalho, pudemos nos divertir em passeios, banhos de rios e muitas outras coisas. Ricardo e Riquelme nos levaram a lugares afastados do nosso campo de pesquisa, sempre respeitando os momentos de registro, elaboração e organização dos estudos. Eles sabiam aguçar a nossa curiosidade e o nosso espírito aventureiro, tornando tudo o mais agradável possível. E como mulher, eu me sentia realizada. E realizada ao ver aqueles gêmeos saborosos só de bermuda ou short, tomando banho de rio, subindo em árvores ou fazendo outras coisas, enquanto exibiam a exuberância de suas belezas, vigor e charme masculino. E com a convivência, Cristiane e eu nos tornamos cúmplices e desabafávamos que estávamos a ponto de enlouquecer, pois não havia um só defeito físico naqueles irmãos loirinhos, branquinhos e musculosos, bem diferente dos nossos colegas de trabalho, que eram barrigudos, baixinhos e pernas finas, com peles marcadas por espinhas e cravos, traseiros batidos e miudinhos no meio das pernas, impacientes durante a adversidade ou metidos a sabichões. Já os nossos guias eram esbeltos, porém com um corpo bem definido por músculos, rosto belíssimos e quase sem pelos, com um sorriso lindo e natural, jeito viril e meio selvagem, braço e peitoral bem definido, abdômen retinho e com gominhos de músculos tentadores, bundundinhos com um baita volume dianteiro entre as pernas, coxas e pernas grossas, peludinhas e definidas. Eram meio cambotas, o que conferia a eles
um charme másculo no andar. Sem mencionar que não eram de dar chiliques e resolviam qualquer adversidade com bom humor. Sabiam se virar, improvisar, pescar, cozinhar e construíam fornos com pedras e gravetos para assar os peixes. Sabiam fazer repelentes contra mosquitos usando matéria-prima da floresta e eram excelentes nadadores. Subiam em árvores com muita facilidade e sabiam interpretar e distinguir os sons da floresta. Previam até o horário de chuvas, já que ali chovia todos os dias. E gostavam de contar lendas do folclore da região. Enfim, pois mesmo numa floresta, sabiam entreter e manter um clima muito leve no ambiente. Confesso que perdi as contas de quantas vezes suspirei por eles. Impressionantemente, eles eram tão parecidos que, mesmo com o passar dos dias, eu não conseguia diferenciar um do outro. E eram mesmo como duas versões de uma mesma pessoa. Silas, que era o mais brincalhão do grupo, inventou um apelido para eles, B1 e B2. E o mais estranho foi que eles levaram o fato na esportiva e não se incomodaram. Então, logo o apelido pegou. Pegou tanto que ninguém mais sabia quem era o Riquelme ou o Ricardo. E eles mesmos se referiam como B1 ou B2 quando nos confundíamos. Bem, e justamente neste contexto que terminamos os dias de registro em vídeo. E faltava apenas um dia para encerrarmos a pesquisa de campo. Resolvemos que no dia seguinte retiraríamos as nossas câmeras da floresta, até mesmo por já havermos colhido bastante material. E graças às baterias que levamos, conseguimos adiantar os nossos trabalhos. Então, decidimos encerrar tudo no penúltimo dia, para que no último só ficássemos descansando. Riquelme e Ricardo, como sempre, se mostraram satisfeitos em nos ajudar. E o nosso dia foi todo de trabalho. Eles também reforçaram os recursos para que partíssemos bem abastecidos. E no final da tarde, tivemos a nossa última refeição na margem do rio. E como não tínhamos mais nada a fazer, os meninos ficaram jogando, conversando e ouvindo histórias e relatos dos nossos guias. Tudo isso num clima de despedida e regado à bebida. A Cristiane, como sempre, fazendo brincadeiras e meio que se insinuando, jogando charminho. Aleguei estar exausta e queria me recolher. Por isso, tratei de me despedir de todos e ir para a minha rede. Acordei durante a noite, morrendo de sede. Tudo parecia bem tranquilo. Os homens já dormiam recolhidos em suas redes no cantinho masculino. Estranhei a ausência da Cristiane na rede, que ficava próxima à minha. Mas imaginei que talvez ela estivesse no banheiro da embarcação, ou mesmo aproveitando a vista da noite. Matei a minha sede e decidi fazer companhia para Cristiane, caso ela estivesse contemplando a noite ou o luar. E foi quando me atentei aos sons parecidos com gemidos. Aquilo foi intrigante. Uma vez que os homens estavam dormindo embriagados pelos jogos e brincadeiras que envolviam apostas com bebida. E pelo jeito, a embarcação poderia até pegar fogo que nenhum deles acordaria. E foi quando, observando a mata, me deparei com um fraga alucinante.
A Cristiane estava na margem, em meio ao mato, transando loucamente com um dos nossos guias. Aquilo foi um choque para mim. E foi quando percebi que tanto ela quanto eles emitiam sons de gemidos, sendo os deles abafados pelos delas. A visão era algo hipnótico. Eu não conseguia parar de olhar para aquele homem lindo que a pegava de jeito. Naquele momento, me subiu um desejo tão louco que eu só conseguia acompanhar os gemidos dele, gemendo baixinho enquanto me acariciava. As minhas pernas fraquejaram e eu pensei que morreria sufocada. Tamanha a dificuldade em respirar. Eu sabia que aquilo era errado, mas não conseguia parar de contemplar o corpo despido do guia. Não sabia se era o B1 ou o B2. O que eu sabia era que eu estava completamente arrebatada por aquela visão. E nunca senti tanta inveja na vida de uma mulher como eu sentia da Cristiane. Eu me deliciava acariciando os meus seios por baixo da blusa e com a mão esquerda enfiada no cós da minha calça, acariciando o centro da minha feminilidade. E foi quando me atentei que poderia ser surpreendida por um dos homens. E resolvi observar se não corria risco de ser vista por eles. Afinal, eu tinha uma reputação a zelar. E foi quando me deparei com outro gêmeo me observando em silêncio. Naquele momento, eu tomei um baita susto. Tanto que retirei as minhas mãos do meu corpo e fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Pois eu nunca vivi uma situação tão constrangedora e embaraçosa feito essa. Neste momento, aquele homem lindo caminhou até mim e me disse que eu não devia me sentir constrangida ou ridicularizada. Comentou que eu era muito linda e que era até um pecado uma mulher passar tanta vontade diante de tantos almofadinhas desatentos e preocupados com estudo e bebida. Nisso, ele pegou a minha mão que eu havia enfiado dentro da minha calcinha e cheirou desesperadamente, começando a beijar a minha mão, encaminhando seus beijos para o meu braço, até que alcançou os meus lábios, e aquilo foi o suficiente para eu gemer, tomada de desejos indevidos, porém impossíveis de serem contidos. E eu me entreguei aos seus beijos, e os seus toques e o seu amor. As suas mãos atrevidas sabiam acariciar uma mulher. E quando eu senti o seu corpo de encontro ao meu, me estremeci de puro desejo e loucura. Então, começamos a transar loucamente. Ele comentou que o irmão era muito imprudente em ficar com a Cristiane na margem, onde os gemidos de ambos poderiam alcançar a embarcação. E devido ao luar, eles poderiam ser visualizados em meio à mata. Diante disso, ele me falou de um bananal mais afastado, onde poderíamos ter mais privacidade. Bem, eu não me fiz de rogada e concordei com desespero. Íamos para o segundo round, e chegando ao local, eu fui logo tentando arrancar a camisa dele. Ao que ele sorriu. Nisso, eu perguntei qual dos dois gêmeos ele era. Ao que, sorrindo, ele perguntou se era realmente importante eu saber daquilo. Enlouquecida, eu disse que não. E já fui pegando no salame delicioso, bem marcado, no meio das pernas dele. E nisso, nos entregamos ao desejo e loucura,
e transamos loucamente em várias posições e em todos os buracos possíveis. Eu gemia alucinada enquanto ele empurrava com vontade e me revirava do avesso. Nunca imaginei viver algo tão louco e intenso. Bem, eu não tinha o costume de gemer, mas eu estava tão alucinada que delirava de prazer sentindo aquela tora de carne comprida e de enorme calibre me invadindo loucamente em todos os orifícios possíveis. O meu corpo adormeceu de prazer de tal maneira que eu já nem sabia mais se ele cutucava na frente ou atrás. Ficamos naquela loucura deliciosa por um tempo indeterminado. E foi quando o urro terrível e assustador sobrepôs o barulho da mata, de modo que até os pássaros se assustaram e saíram revoando pela mata. E naquele momento eu me assustei. E para piorar, os urros se aproximaram justamente com os passos pesados. Apavorada, eu perguntei a ele o que era aquilo. E diante disso, ele comentou preocupado que só poderia ser uma pinguari. E já foi recolhendo as minhas roupas e me pedindo para eu não fazer barulho e tratar de me vestir. Tentei protestar, alegando que estava toda melada do prazer dele, tanto na frente quanto atrás. E nisso, ele comentou que era um caso de vida ou morte, e que eu deveria me preocupar com isso depois de estar segura. Perguntei se ele também não iria se vestir, ao que ele respondeu que era um homem e que a sua nudez não era motivo de escândalo ou destruição. E ele se mostrava atento à movimentação lá fora. E foi quando um fedor de carniça se espalhou pelo ambiente, justamente com gritos vindo da embarcação. Pelo jeito, o que quer que fosse, acordou o pessoal da embarcação. E foi quando o belo guia amazonense me pediu que eu confiasse nele. Insistiu que eu ficasse ali e não saísse por nada, até que ele improvisasse uma arma na mata para enfrentar a criatura. Depois disso, ele saiu do bananal já correndo para a mata, e eu tremia de medo, mas procurei confiar nele. Com algum tempo que ele entrou no meio dos enormes arbustos, eis que de lá saiu uma fera assustadora, uma mistura de gorila e cão, com cheiro de enxofre e carniça que impregnou o ar. O bicho passou tão rápido que eu pensei estar tendo alucinação de pavor. E contudo, ele correu para a área que ficava próximo da embarcação. E foi quando percebi que os meus colegas gritavam coisa do tipo: "O que é isso, meu Deus? De onde surgiram esses demônios?" Eu não me contive e decidi me aproximar com cautela. Saí do meio do bananal e fui atalhando pelo outro lado do caminho. Bem, eu morria de medo de cobras, mas naquele momento, o meu medo maior era a coisa pesada e o barulho de algo que parecia com um duelo de animais. Eu escutava urros e grunhidos característicos de cachorro, e foi quando avistei duas feras assustadoras e enormes que travavam uma luta mortal. Uma chegava a aproximadamente 3 metros de altura, de cabeça relativamente pequena, com o corpo coberto por pelos castanhos avermelhados, os braços alongados, corpo que lembrava o de um gorila, com pernas grossas e pés que lembravam de elefante. E no que seria a testa,
um enorme olho que tomava praticamente toda a cabeça. E na barriga havia uma enorme abertura de aproximadamente 1 metro. Esta era transversal e lembrava uma perereca de mulher, mas com 4 enormes presas e vários dentes pontiagudos. Sem dúvidas, era uma boca por onde o ser emitia os seus ruídos graves e estridentes. E este expelia um cheiro de terra e carniça, que era percebido quando ele ficava de costas para o lado que eu estava. O outro ser era uma mistura de cão e urso, porém era um pouco menor. Tinha aproximadamente 2 metros de altura, mas não se intimidava com a criatura grande. O seu corpo também era coberto de pelos escuros, e a cabeça era como de um cão, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na sua boca. Os dentes eram ameaçadores, e da sua boca escorria uma baba. E este, semelhante ao outro, se mantinha sobre as 2 patas com uma postura humanoide. Porém, as patas superiores terminavam com mãos que lembravam as de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam de um ser humano, porém tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. Os pés eram enormes e terríveis e grotescos. Os olhos vermelhos se fixavam na outra fera. E esta segunda criatura expelia um cheiro de enxofre e carniça. E eu só cheguei a confirmar que se tratava de uma pinguari e um cane do inferno quando pesquisei tempos depois. E as criaturas duelavam enfurecidos, um tentando intimidar o outro com patadas. Uma pinguari tentava abocanhar o cane do inferno, que tirava o corpo saltando e tentando atingir mortalmente o inimigo. Uma pinguari, por ser mais alto e ter as garras maiores, levava certa vantagem, mas tanto um quanto o outro retirava sangue e pelos da pele um do outro. Ambos urravam e a boca enorme do mapinguari se abria vibrando, babando e soltando um grito terrível e estridente. Apavorada, eu olhava para a embarcação onde os meus colegas de trabalho estavam. E todos eles, incluindo a Cristiane, observavam tudo abismado e gritando. Eu reparei que nem o B1 e nem o B2 estavam na embarcação. E eu soube tempos depois que o guia que estava com a Cristiane garantiu que todos ficassem seguros, e correu para a mata em busca do irmão e de mim. Avisou que sabia como desviar a atenção da outra fera, para manter o mapinguari ocupado e longe de todos. E de fato, antes que a fera alcançasse a embarcação, um cane do inferno apareceu e o desafiou. Eu me tremia de pavor, pois estava fora do barco e próxima daqueles monstros. E foi quando os meus amigos me viram e começaram a gritar para eu entrar no rio e voltar para o barco. E foi neste momento que um segundo cane do inferno apareceu, saltando nas costas do mapinguari e o atacando com fúria. O monstro soltou um terrível urro de dor e levou as 2 patas para arranhar a criatura. Mas o bicho
saltou antes de ser atingido. Era uma cena impressionante. E vendo que tinha o apoio de um parceiro, o primeiro cane começou a crescer na luta. E logo, os dois canes ficaram lado a lado. E seus olhos vermelhos começaram a emitir um brilho fosforescente. E aquilo pareceu desnortear o Mapinguari, que começou a urrar, dando patadas no vento. E só quando tive oportunidade de estudar o comportamento de canes do inferno, que eu soube que naquele momento o Mapinguari estava sob o efeito dos olhos hipnóticos desse tipo de lupino. Bem, foi quando os dois canes, vendo que o Mapinguari já demonstrava cansaço, saltaram sobre o ombro dele, um pela esquerda e o outro pela direita. E contudo, o objetivo era acertar o enorme olho do Mapinguari. O ataque dos lupinos foi certeiro e inesperado para o oponente, que teve o olho vazado. E então soltou um terrível urro de dor. O animal se debatia e chegou a rolar no chão. Enquanto isso, os canes o observavam. E com certo tempo, o Mapinguari se levantou enfurecido e, mesmo cego, tentava localizar e atacar os seus inimigos. E foi quando os canes se puseram atrás dele e, saltando sobre ele, atacaram seus ombros de uma maneira feroz e brutal. Eles usavam a boca e as patas no ataque e rosnavam enfurecidos. E foi quando presenciamos algo realmente grotesco. Os canes conseguiram arrancar os braços do Mapinguari, que, gritando de dor, se debatia enquanto o sangue jorrava. E aquilo foi realmente assustador. E foi quando eu deduzi que eu seria a próxima vítima das duas feras vitoriosas. Então, eu corri para o rio até que cheguei ao barco. De acordo com os meus colegas de trabalho, o segundo ataque dos canes foram nas coxas do Mapinguari. E pelo jeito, aqueles lupinos ou tinham um instinto e tanto para duelar, ou tinham uma consciência humana e se combinavam muito bem. E como foi reduzido a apenas um tronco gritante, o Mapinguari estava totalmente dominado. E numa atitude grotesca, os canes enfiaram na boca do Mapinguari tanto os braços dele quanto as suas pernas. A criatura, não sei se por um instinto de fúria, devorou as próprias patas superiores e depois as patas inferiores oferecidas pelos lupinos grotescos e sanguinários. Não é à toa que dizem que canes do inferno são o pior tipo de lobisomens e os mais cruéis. E quando o Mapinguari devorou seus próprios pedaços, os canes enfurecidos levaram as garras na imensa boca do bicho e forçavam grunhidos alucinadamente, até que rasgaram a boca do animal. O Mapinguari gritava de dor, até que estalos de ossos foram ouvidos. E diante disso, o terrível monstro morreu, tendo seus restos mortais arrastados para a mata pelos dois canes, que chegaram até a devorar alguns pedaços da criatura. E diante daquilo, a única certeza que tínhamos era de sair daquele local o quanto antes. Mas a nossa única preocupação era com os guias, até mesmo porque eles entendiam do manejo da embarcação. B1 e B2 regressaram algum tempo depois, e ambos pareciam exaustos. Segundo eles,
tiveram que fazer um rastro de sangue de animais que encontraram pela floresta para atrair o segundo cane até o duelo. E depois afastar os canes para o mais longe possível da embarcação. E só quando já estávamos navegando pelo rio foi que os meninos se tocaram que poderiam ter gravado aquele terrível duelo. Contudo, o pavor foi tanto que ninguém havia se atentado a isso. E com o mês que havíamos vivido aquela experiência, apresentamos o nosso trabalho, mas evitamos mencionar qualquer coisa relacionada com a luta entre o Mapinguari e os canes do inferno. Até mesmo para não corrermos o risco de sermos apontados como loucos, ou alguém dizer que tivemos uma alucinação coletiva. Entretanto, eu particularmente tive uma surpresa. Descobri que fiquei grávida de um dos guias, mas não tive coragem de revelar nada, ou procurá-los, até mesmo por uma questão de caráter. Para mim, seria muito vergonhoso perguntar qual deles me engravidou. Bem, atualmente eu vivo para minha filha e para as minhas pesquisas. Conheci o Elite Oculta, e qual foi a minha satisfação ao ver que é o único canal que aborda a subdivisão lupina de lobisomens de sina, lobisomens albinos e canes do inferno, e também o quanto expõe relatos de Mapinguari ou pé de garrafa. Agradeço sinceramente ao Fael pelo seu trabalho maravilhoso. Me tornei a maior fã do canal e o tenho como o melhor canal de relatos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. O ataque do Goatman. Olá, me chamo Sérgio, tenho 26 anos e ando acompanhando os relatos e histórias do canal. Então hoje mostrarei para o público este acontecimento macabro pelo qual passei, que foi uma das situações mais apavorantes da minha vida. Bem, esse caso aconteceu comigo aos meus 16 anos. Em um certo dia, eu e meu pai estávamos em Recife, capital de Pernambuco. Neste mesmo mês, meu pai estava de folga do trabalho e eu estava de férias da escola. Então aproveitamos aquele belo domingo para passarmos um dia na chácara da minha avó. Pegamos o carro e fomos meu pai e eu para aquela chácara. Pegamos uma estrada de terra e após 1 hora chegamos no município onde se localizava a chácara da minha avó. Então, após mais uns 5 minutinhos, seguindo por uma estradinha de terra com o carro, finalmente encontramos a chácara. Chegamos na chácara, conversamos com a minha avó e eu fui para o meu quarto descansar um pouco, pois estava cansado devido à viagem. A chácara é razoavelmente grande, mas o casebre da chácara tem apenas 4 quartos, 2 no andar de baixo e 2 no de cima. Os cômodos são bem amplos, o que dá um ar sinistro para o lugar. Ainda mais devido ao chão ser todo de toco, inclusive a escada, a qual estala o tempo todo, dando a impressão que sempre há alguém subindo ou descendo. Por volta das 18 horas, acordo com o meu pai
me chamando para o jantar. Estava com muito sono, mas a fome era grande. Então me levantei e fui jantar. E após a janta, fomos nos arrumar para dormir. E no outro dia de manhã, meu pai e meu tio se aprontavam para caçar na mata. E enquanto meu pai se aprontava, ele pediu para que eu fosse comprar pólvora numa mercearia que tinha por aquelas bandas. E quando eu perguntei para quê, ele falou que era para as armas. Então assim eu fiz. Bem, comecei o meu percurso até a cidade e ao chegar na mercearia, eu encontrei um grupo de homens bebendo cerveja e proseando. E foi aí então, escutei um deles falar que em uma noite de lua cheia, ele teria ido na mercearia da esquina para comprar cigarros e que quando ele estava no meio do percurso, ele teria dado de cara com um enorme bode negro, que segundo ele, além do bode ter olhos vermelhos, ele também inspirava enxofre e andava feito uma pessoa. O homem, mesmo muito assustado, continuou seu caminho. Mas foi aí que o bode virou para ele e pediu um cigarro. O homem simplesmente jogou o cigarro que fumava na direção do bode e saiu correndo para casa. Bom, achei a história bem curiosa, mas não dei muita importância para isso, pois já sabia que gente de interior já era acostumada com essas histórias de assombração e por mais que muitas dessas histórias sejam reais, muitos gostam de aumentar os fatos ocorridos. Então, após ouvir isso, voltei para casa e o dia seguiu normal. Logo, cheguei em casa com a pólvora que meu pai pediu e pouco depois começou a anoitecer. Era uma noite de lua cheia e ventava muito. E foi quando meu pai, meu tio, já saíram para a caçada. Mas antes deles cruzarem a porteira, eu simplesmente perguntei ao meu pai se eu poderia ir junto com eles. Após isso, meu pai parou por uns 3 segundos e rapidamente falou que permitiria que eu fosse junto com eles. Porém, entretanto, que eu nem pensasse em usar arma nenhuma. Porém, para que eu não ficasse sem nada, o meu pai me deu um facão. E assim fomos, meu pai, meu tio e eu para aquela caçada. Logo chegamos na mata e começamos a caçar. E após alguns minutos, em uma espera, já tínhamos conseguido capturar um porco selvagem. E então, satisfeitos com o tamanho do bicho, nós começamos a se preparar para voltar para a chácara. Mas foi quando a mata começou a esfriar de repente. E logo após esse acontecimento estranho, um forte vento começou a vir do norte e era tão forte que até inclinava toda a vegetação. Até ali, não sabíamos o que estava acontecendo. Foi quando meu pai disse que provavelmente viria uma forte chuva. Então começamos a andar mais rápido e quando já estávamos quase no final do caminho, ouvimos o som do mato se quebrando. Após isso, me veio um forte arrepio na espinha, um mau pressentimento, como se alguma coisa de ruim estivesse prestes a acontecer. Após alguns segundos, todos nós vimos uma criatura muito estranha, que talvez seja uma das criaturas mais horrendas que já presenciei em toda a minha vida. Aquela figura tinha um corpo humanoide, com uma cabeça de bode e chifres, e logo abaixo das suas pernas curvadas tinham cascos. Meu pai, ao ver a criatura, disse: "Meu Deus, o que é isso? Vai-te embora, criatura do cão."
volta para onde tu nunca deveria ter saído e que Jesus te repreenda. Aquela coisa começou a rir e logo começou a berrar e em seguida começou a rodopiar. Meu tio encheu a criatura de bala, que rapidamente saiu saltitando e dançando para o meio do mato e em seguida desaparecendo das nossas vistas. Então, após esse acontecimento, voltamos apavorados para casa. E enquanto voltávamos, ouvimos aquela coisa rir e cantar com a boca fechada, fazendo apenas aquela interpretação de som. Corremos no meio da mata e deixamos o porco para trás. E quando chegamos, não comentamos nada para ninguém. Dias depois, eu e meu pai voltamos para a capital. Eu não sei o que era aquilo, mas prefiro chamá-lo de homem-cabra. Até achei que essa criatura talvez fosse a mesma criatura do relato do homem do bar. Então decidi fazer uma busca pelo Google e o mais próximo daquele ser que encontrei foi um demônio chamado Pan. Na demonologia pagã, Pan é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastos. Vive em grutas e vaga pelas matas, cantando ou dançando com espíritos errantes. É representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, traz sempre consigo uma flauta. Diz a lenda que a pessoa que olha diretamente nos olhos de Pan entra em um estado profundo de loucura, onde jamais recuperava novamente a sua lucidez. Também ouvi vários relatos de um ser que aparece na América do Norte, cuja criatura as pessoas a chamam de Goatman. O Goatman é um ser metade homem e metade bode. Porém, pelo que dizem os especuladores, o Goatman não é nada amigável. E quando alguém cruza o seu caminho, o Goatman é extremamente hostil e agressivo. Ele ataca ferozmente a sua vítima, podendo levá-la até mesmo à morte. Seja lá o que for aquele demônio, eu rezo todos os dias para nunca mais o encontrá-lo. Boa noite.